Você já parou para pensar na história por trás da sua comida favorita? Aquela batata frita crocante, o sanduíche perfeito, ou até mesmo o chocolate que derrete na boca. E se eu te disser que muitos desses prazeres culinários nasceram de um erro, de uma vingança ou de uma pura coincidência? No mundo curioso, a gente adora desvendar o inesperado. E aí, mentes curiosas e famintas? Sejam muito bem-vindos ao canal que te mostra o lado mais surpreendente da realidade. Hoje, vamos em uma jornada deliciosa e hilária pelos top 10 alimentos, com histórias de origem mais inusitadas. Prepare-se para nunca mais olhar para o seu prato da mesma forma. É uma prova de que a criatividade, ou o puro acaso, podem ser os melhores chefs. Já deixa aquele like esperto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas explorações gastronômicas. Vamos desvendar essa lista. As histórias saborosas 10. O queijo, o acidente lácteo mais antigo do mundo. Começamos nossa lista com um alimento milenar que, provavelmente, surgiu de um acidente. Acredita-se que o queijo tenha sido descoberto por volta de 8.000 anos antes de Cristo, quando o homem começou a domesticar animais e a usar seu leite. A história mais aceita é que um nômade estava transportando leite em uma bolsa feita de estômago de animal como um odre. As enzimas presentes no estômago, o coário, combinadas com o calor do sol e o movimento, fizeram o leite coagular, separando o soro da massa sólida. Ao chegar ao destino, ele encontrou uma substância firme e saborosa, o queijo. Um erro de transporte que virou um dos pilares da culinária mundial. 9. As batatas chips, a vingança de um chefe irritado. Essa é a história de como a irritação de um cliente deu origem a um dos petiscos mais populares do planeta. Em 1853, em Sewetão Gaspoens, Nova York, o chefe George Quam, do Mooness Lake House, estava cansado de um cliente exigente que sempre reclamava que suas batatas fritas estavam grossas demais. Em um acesso de raiva ou genialidade, Quam decidiu cortar as batatas em fatias tão finas que seria impossível espetá-las com um garfo. Fritou-as até ficarem super crocantes e salgou-as em excesso. Para sua surpresa, o cliente adorou. Assim nasceram as batatas chips, a vingança culinária que conquistou o mundo. 8. O sanduíche, a invenção da preguiça nobre. Um dos alimentos mais práticos do mundo surgiu da necessidade de um nobre britânico não parar de jogar. No século 18, John Montague, o quarto conde de Sandwich, era um jogador inveterado. Ele passava horas na mesa de cartas e não queria interromper suas partidas para as refeições formais. Para resolver o problema, ele pedia aos seus criados que colocassem fatias de carne entre duas fatias de pão, para que ele pudesse comer sem sujar as mãos ou as cartas. A ideia pegou, e logo outros jogadores começaram a pedir o mesmo que sanduíche. Assim nasceu o sanduíche, um tributo à praticidade e, talvez, à preguiça. 7. O chocolate chip cookie, o erro delicioso da senhora Wakefield. Quem diria que a falta de um ingrediente mudaria a história dos biscoitos para sempre? Na década de 1930, Ruth Graves Wakefield, dona da Toll House em Whitman, Massachusetts, estava preparando biscoitos de chocolate para seus hóspedes. Ela percebeu que havia acabado o chocolate em pó para derreter na massa. Em vez disso, ela picou uma barra de chocolate meio amargo, esperando que os pedaços derretessem e se misturassem à massa durante o cozimento. Para sua surpresa e nossa alegria, os pedaços não derreteram completamente, mantendo sua forma e criando uma textura deliciosa. Nascia o chocolate chip cookie, um erro que virou um clássico. 6. A Coca-Cola, de remédio para dor de cabeça a gigante global. Uma das bebidas mais famosas do mundo começou como um tônico medicinal e, por pouco, não foi um desastre. Em 1886, o farmacêutico John Pemberton, de Atlanta, estava tentando criar um xarope para dor de cabeça e fadiga. Ele misturou extratos de folha de coca, sim, a mesma planta da cocaína, que era legal na época, e nozes de cola, além de outros ingredientes. Um dia, um assistente de farmácia misturou acidentalmente o xarope com água carbonatada em vez de água comum. O resultado foi uma bebida refrescante e efervescente que as pessoas adoraram. Assim nasceu a Coca-Cola, um erro de mistura que se tornou um império. 5. Os Cheetos,
o subproduto crocante do milho. Esse salgadinho laranja e viciante surgiu de algo bem diferente do que você imagina. Em 1948, na Frito Company, antes da fusão com a Lay's, o inventor Charles Elmo Dulles estava desenvolvendo um novo método para fazer ração animal a partir de milho. Ele usava uma máquina que aquecia e inchava o milho, criando uma espécie de puff de milho. Ele percebeu que o subproduto desse processo era surpreendentemente saboroso e crocante. Com a adição de queijo em pó, ele transformou esse erro ou sobra em um dos salgadinhos mais icônicos do mundo, o Cheetos. 4. O refrigerante, a descoberta efervescente da água mineral. Antes dos refrigerantes, a ideia de água com gás era uma curiosidade científica. No século XVIII, Joseph Priestley, um cientista inglês, estava realizando experimentos com gases. Em 1767, ele suspendeu uma tigela de água sobre um barril de cerveja em uma cervejaria, e descobriu que a água absorvia o dióxido de carbono do ar acima da cerveja, tornando-a efervescente. Ele havia criado a primeira água carbonatada artificialmente. Embora não fosse um erro no sentido de falha, foi uma descoberta acidental de um método, que mais tarde levou à invenção dos refrigerantes açucarados que conhecemos hoje. 3. O tofu, o acidente que virou proteína essencial. Esse alimento básico da culinária asiática surgiu de um erro de coagulação. Acredita-se que o tofu tenha sido descoberto na China há mais de 2000 anos. A lenda mais popular conta que um cozinheiro acidentalmente adicionou nigari cloreto de magnésio, um coagulante natural, ao leite de soja, enquanto tentava fazer um prato diferente. Em vez de uma bebida, ele obteve uma massa coalhada e firme. Esse erro resultou na criação do tofu, um alimento versátil e rico em proteínas, que se tornou fundamental em muitas dietas ao redor do mundo. 2. O sorvete, o congelamento acidental da realeza. Embora a história exata do sorvete seja um pouco nebulosa, muitas lendas apontam para um acidente ou uma adaptação curiosa. Uma das teorias mais aceitas é que o sorvete moderno evoluiu de sobremesas geladas chinesas e árabes. Na Europa, a ideia de congelar cremes e frutas era um luxo. Uma lenda conta que um chefe real tentava fazer um creme e acidentalmente o deixou em um local muito frio, ou adicionou gelo demais, resultando em uma massa congelada e cremosa. Outra versão diz que a descoberta da mistura refrigerante, sal e gelo para congelar alimentos foi acidental, levando à possibilidade de criar o sorvete como o conhecemos, um deleite que era originalmente reservado para a realeza. O vinho, o suco de uva fermentado por acaso. No topo da nossa lista, um dos acidentes mais deliciosos e antigos da humanidade. O vinho, assim como o queijo, é um produto da serendipidade. Acredita-se que o vinho tenha sido descoberto há milhares de anos, quando uvas eram armazenadas em recipientes. As leveduras naturais presentes na casca das uvas, em contato com o açúcar da fruta e o ambiente fechado, iniciaram o processo de fermentação. As pessoas provavelmente notaram que o suco de uva estragado tinha um efeito embriagante e um sabor diferente. Esse erro de armazenamento transformou o simples suco de uva em vinho, uma bebida que se tornou parte integrante de culturas, rituais e celebrações em todo o mundo. E aí está o nosso top 10 de alimentos com histórias de origem tão inusitadas, que parecem contos de fadas culinários. É incrível pensar que muitos dos prazeres da nossa mesa surgiram de um erro, de uma vingança ou de um simples acaso. Isso nos mostra que a cozinha, assim como a vida, é cheia de surpresas, e que os melhores resultados podem vir de onde menos esperamos. Qual dessas histórias te deixou com mais água na boca ou mais surpreso? Você conhece alguma outra história bizarra de origem de alimentos? Compartilhe suas ideias e opiniões aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Se você se divertiu e aprendeu algo novo com essa lista deliciosa, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreva no Mundo Curioso agora mesmo para não perder nenhuma das nossas viagens pelo universo dos fatos estranhos e surpreendentes. E ative o sininho para ser o primeiro a descobrir cada nova curiosidade que vai explodir sua mente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, e vamos espalhar o conhecimento bizarro por aí. Até a próxima, mentes curiosas e famintas.